Fala galera, tudo bom? Hoje a gente vai falar aí sobre um medicamento que é legal, que é interessante, que são benzodiazepínicos, medicamentos da classe dos ansiolíticos e hipnóticos, medicamentos aí que são importantes para o nosso dia a dia. Esse material aí da aula de hoje, já vou disponibilizar, já está lá, né, lá no sisteminha, para vocês darem uma olhada. Logicamente que eu acrescento alguns detalhes importantes sobre esses medicamentos, então fica de olho aí, se liga, pega um papelzinho de anotação, sai da Netflix, esquece essa série que você está assistindo, tá? Depois você assiste, tem muita série bacana, mas agora aqui, ó, de olho comigo, vamos estudar benzodiazepínico, principalmente porque a ansiedade é uma condição natural do ser humano. A gente tem isso naturalmente na nossa vida, seja por uma situação nova, seja por algum momento de perigo, algum momento imaginário, seja porque a gente precisa de uma resposta imediata. A ansiedade existe, faz parte do nosso dia a dia. Eu tenho certeza, eu garanto que você fica ansioso no primeiro dia de aula. E quem não fica ansioso no primeiro dia do emprego? E quem é que não fica ansioso na primeira aula EAD, preparando essa aula? E quem é que não fica ansioso tentando gravar uma aula? Então, assim, são condições que fazem parte. O problema é quando ocorre essa ansiedade que altera aí o nosso dia a dia. Aí a situação já vai ficando crítica e não é legal. Mas, para isso, alguns medicamentos podem ajudar. Não quer dizer que vai, não, mas pode auxiliar no processo do dia a dia, pode auxiliar nas condições. Todas as pessoas podem ter aí uma ansiedade natural pelo dia a dia, pela vida atribulada. Nós aí temos a nossa ansiedade atualmente devido ao coronavírus, que a gente não sabe o que vai acontecer, a gente não sabe ainda ao certo quais são as posições das autoridades frente a essa situação, e acaba que a gente fica ansioso tendo tudo acontecendo e a gente tendo que estar na situação na qual nós estamos. O processo de uso das medicações vai de acordo com a característica. A ansiedade pode provocar essa sensação de vazio no estômago, taquicardia, aperto no tórax, sudorese, até insônia, tá? Pode ter alteração. Antigamente, trabalhava com a medicação que era chamada de sedativa, para reduzir a ansiedade, trazer uma tranquilidade mental. Tá? Logicamente que esses medicamentos eram somados com os hipnóticos para gerar aí o sono, e o mais antigo usado, abre parênteses, eu não estou nesse momento te dando autorização ou liberdade, eu não estou pedindo para você usar o seu conhecimento em favor próprio. Eu só estou falando conhecimento farmacológico em matéria de instrução. Então, nada de sair por aí falando que eu disse que você podia fazer isso, não. Tá? Principalmente o que é importante, não é. Tá? Não estou te dando essa autorização. E também porque o que eu vou falar agora não tem jeito de fazer por causa do corona. Não tem como. Tá? Mas o sedativo mais usado antigamente era o álcool. Sedativo, calma. Sedativo no sentido de gerar uma tranquilidade, deixar a pessoa mais zen, mais calma. Não use conhecimento em favor próprio, não vai justificar as coisas que você faz por causa disso, não, hein? Ó, de olho, tá? Não vai fazer trem errado, não. Outros medicamentos foram usados nesse princípio de serem sedativos, como o fenobarbital, que atualmente é comercializado com o nome comercial de Gardenal. E aqui não esquece, não, hein? Nome genérico, fenobarbital, princípio ativo. E aqui, ó, Gardenal, do laboratório Sanofi, a marca aqui ó, registrada. Então fica de olho nessa característica. Os barbitúricos foram agentes empregados em larga escala, só que depois de 1950 começaram a ficar meio preocupados aí com a questão da tolerância, com relação à dependência que eles poderiam provocar, principalmente as condições das síndromes de abstinência que poderiam surgir com o cessar do uso. A partir de então, passaram a pesquisar outra classe de medicamento que somava o efeito ansiolítico do sedativo com o hipnótico, com aquela questão tá, do soninho gostoso que a pessoa poderia desenvolver. E aí, no final dos anos 50, foi descoberto o clordiazepóxido, que é um benzodiazepínico, e depois mais de 3.000 medicamentos foram sintetizados, estão pesquisando, embora 50 estejam liberados para serem aplicados na condição clínica, na assistência ao paciente. E veio para ficar. Tá? Isso não vai sair tão cedo. O que, é que se espera? Quais são os efeitos que querem se adquirir com o benzodiazepínico? Reduzir a ansiedade e esse comportamento agressivo. Querem isso. Induzir a pessoa a ter uma sedação,
um soninho gostoso, um relaxamento muscular, é o que se espera. E claro, pode ter até um efeito anticonvulsivante. São os efeitos esperados dos benzodiazepínicos. Mas aqui, medicamento faz só efeito esperado? Hein? E aí? Ô, galera do fundão, e aí? É só efeito esperado? Ou tem mais coisinha? Hã? E aí? Podem ter também outros efeitos que a gente não espera que aconteça, mas podem surgir. No caso dos benzodiazepínicos, a sedação ela é importante, mas se ela for excessiva, aí já é problemática, porque como efeito colateral, a pessoa pode ter sonolência no dia seguinte. A pessoa vai ficar sonolenta depois que ela faz o uso. Isso vai ser importante saber se ela faz aí alguma atividade física perigosa, de direção de máquina, porque às vezes ela pode sair, ela tomou, vai trabalhar bonitinho, vai lá, passeando lá na Afonso Pena, ó, sinal vermelho, ah, legal. Ah, tem que frear. Já era. Tá? É possibilidade, é o efeito colateral dessa medicação. Então a pessoa tem que ser orientada para ela não fazer uso desse tipo de veículo. Outro problema? Amnésia. Amnésia que ocorre nas primeiras horas depois do uso desse medicamento. E ela acontece mesmo depois que use várias vezes. Sempre vai desenvolver. E outro probleminha, dependência. Outro efeito colateral. O corpo vai ficar dependente. Então, de olho no uso. Não faz bobagem, não sai usando aleatoriamente, não. Agora, mais tarde na Sala de Justiça. Eu não sei porquê, não entendo nada disso, mas o Google de vez em quando resolve cortar meus vídeos, esse programinha corta. Mas vamos lá, síndrome de abstinência. São sintomas que podem surgir quando a pessoa está fazendo uso e aí de repente é interrompido esse uso. Tá? São condições nas quais o medicamento para de ser utilizado. E aí pode ser taquicardia, pode dar hipertensão no paciente, cãibra, tremor, quadros de insônia, náusea, pode ter vômito e até convulsão. Então não esqueça que esse medicamento é usado aí para deixar o sistema nervoso mais light, deixar o sistema mais zen, mais basicão. Então pode ter ainda. E claro, sintomas de ansiedade, ataque de pânico, alguma alteração de memória na concentração. Então pode acontecer com essa síndrome de abstinência. As reações adversas incluem aí a questão da agitação e da própria excitação. O que é reação adversa? Contrário. Eu quero que esse medicamento deixe a pessoa tranquila e light para dormir bem. Só que aí ela vai ficar agitada, vai ficar extremamente excitada, ela vai ficar nervosa, agitadaça, com insônia. Isso vai acontecer muito em idoso, vai acontecer muito em criança. Aqui, alguns exemplos de benzodiazepínicos, tá? Os pampans, como eu gosto de falar, bromazepam, clonazepam, lorazepam, diazepam, tá? Midazolam. Então, são medicações que são trabalhadas, e claro, com seus nomes comerciais. Tá? A questão do Gempax, Valium, Lexotan, a questão do Rivotril, a Lorax, Dormonide, são medicações utilizadas aí para manter a pessoa mais tranquila. Pessoas, bons estudos e nos vemos aí na próxima aula sem falta.